Bom, senhores, olá. Estamos aí na resolução da questão 22 da FUVEST, do capítulo 2, frente 2 do livro 1, lá do poliedro, certo? Essa questão ela fala o seguinte, ela fala de duas cargas iguais, olha lá, cargas iguais. Então, eu tenho uma carga 1 aqui, ó, a uma distância de 2 quadradinhos do ponto P, e uma carga 2 aqui, a uma distância de 2 quadradinhos do ponto P. E eu vou falar que essas cargas eu vou chamar de Qzinho, já que elas são iguais, tudo bem? Em uma situação, as duas geram campo lá no ponto P, o P é um ponto do espaço para nós, e obviamente vamos ter um campo resultante da ação dessas duas cargas. Aí ele modifica a posição, né? Olha só, a carga 1 ele aproxima. Antes estava 2 quadradinhos, agora fica 1. Enquanto a carga 2 ele afasta, ela estava a 1 quadradinho, fica 2. Porém, são as mesmas cargas em relação ao mesmo ponto do espaço. A diferença é que agora que mudou as distâncias entre elas, e ele quer que a gente analise o campo elétrico resultante aí. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho um ponto P do espaço aqui, vou marcar esse ponto P. E aí eu vou ter uma carga Qzinho que na figura original, a carga 1 está a 2 quadradinhos. Eu vou colocar cada 2 quadradinhos meus sendo um da figura original, tá? Só para ficar um pouquinho mais espaçoso. Então, 2 quadradinhos meus representam 1 lá. Lá como são 2, aqui eu coloquei 4. Aqui a carga 2 está um quadradinho para baixo, então eu vou colocar 2 quadradinhos para baixo, porque eu acabei de falar. Cada 2 quadradinhos meus equivale a 1 da figura original. E obviamente que nós sabemos que essas duas cargas estão ligadas entre si, né? Por isso que elas estão com a mesma carga, elas estão em equilíbrio eletrostático. Então, olha que bacana, senhores. Nós podemos afirmar o seguinte, a carga 1, vou considerar elas positivas, tá? Ele não cita, acredito eu, não fala de sinal. Então a gente considera positivo todo mundo ou negativo todo mundo, não vai mudar o resultado para nós, tá? Mas olha só, a carga 1 sendo positiva gera um campo de afastamento. Então o campo dela ó, sai, passa para a direita, ó, sai dela, lá no ponto P. Então eu vou ter um campo elétrico aqui gerado pela carga 1. E esse campo elétrico eu vou chamar de E1. Tudo bem? E eu desenhei já em escala, em um quadradinho. Olha que bacana. A carga 2, ela gera um campo saindo dela também. Então passa pelo ponto P subindo. Então, o campo elétrico gerado pela carga 2 é esse daqui, ó. Vertical para cima. Este é o campo elétrico gerado pela nossa carga 2. Perceba que eu coloquei ele com 4 quadradinhos. E aí você vai perguntar, Pião, por que um tem 4 quadradinhos e o outro tem 1 quadradinho? Vamos relembrar? Lembra que campo elétrico, a intensidade de um campo elétrico gerado por uma carga é calculado por K, que é a constante eletrostática. O módulo de Qzão dividido pela distância que separam eles ao quadrado. Aí olha que bacaninha. A distância de um é 2 quadradinhos, não é? A distância do outro é 1 quadradinho. Então a segunda carga não está uma distância 2 vezes menor? Se a distância é menor, o campo elétrico acaba sendo o quê? Maior. Se a distância aqui for 2 vezes menor, como aqui está o quadrado, a gente vai ter um campo elétrico, 2 ao quadrado, 4 vezes maior. Ou seja, se o primeiro eu coloquei com 1 quadradinho, o segundo, que está uma distância 2 vezes menor, vai ter um campo 4 vezes maior, ou seja, 4 quadradinhos. Então percebo que não tinha necessidade, mas eu estou trabalhando em escala já para vocês aqui, tudo bem? Bom, vamos determinar o campo elétrico resultante? São vetores, né? Então aqui eu vou usar a regra do paralelogramo, ó. Então eu vou pegar nesse alinhamento aqui paralelo ao E1 e nesse alinhamento aqui paralelo ao E2. Aonde cruzar as duas linhas determina para onde chega o nosso resultante. Então o vetor campo elétrico resultante no ponto P, deixa eu mudar a espessura aqui, seria esse, ó. Ele chega nesse pontinho aqui. Este é o campo elétrico resultante lá no ponto P. Beleza? Percebam que se você for calcular esse vetor, você vai fazer um Pitágoras, né? Percebam que fechou um triângulo retângulo, onde um cateto mede um quadradinho, no meu caso aqui, né? E o outro cateto mede 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então a resultante é a hipotenusa de um triângulo retângulo de lados 1 e 4. Na segunda situação, olha o que ele projeta na segunda situação para nós. Então vamos colocar aqui agora, ó. Eu tenho de novo o ponto P. Deixa eu colocar aqui agora. O ponto P, que é um ponto do espaço, certo?
Eu tenho a carga 1, agora ao invés de 2 quadradinhos, ela vai para 1 quadradinho. Como cada 2 quadradinhos meu equivale da figura, então eu vou colocar a carga 1 aqui, ó. Percebo que ela estava a 2 pares, né, de 2 quadradinhos, agora ela está a 1 par. E a carga 2, que estava a do 1 par, agora ela vai afastar, ela vai para 2. Então aqui eu vou ficar com 4 quadradinhos, né, dentro da minha escala, que eu modifiquei. Sabemos que as duas cargas ainda continuam ligadas entre elas, ou seja, então as cargas elétricas são iguais, Qzinho e Qzinho. E agora a gente vai analisar os vetores campo elétrico gerado por cada uma delas. Olha que bacaninha, ó. O campo elétrico da 1, positiva. Aliás, vou pegar da 2 primeiro. Positivo para cima, ele gera um campo elétrico vertical para cima, certo? E agora eu vou colocar com um quadradinho apenas. Por que eu vou colocar com um quadradinho apenas? Porque ele aumentou a distância, né? Ele não ficou com a mesma distância que a carga 1 estava antes, ó. Se ele está com a mesma distância que a carga 1 estava antes, ele vai gerar um campo de mesma intensidade, ou seja, com um quadradinho para cima. Então, esse daqui é o novo vetor campo elétrico gerado pela carga 2. E agora, o vetor campo elétrico gerado pela carga 1. Como a distância caiu duas vezes, volta nessa relação aqui, ó. Como a distância caiu duas vezes, a gente vai poder falar que o campo aumentou 4 vezes. Então, o campo horizontal para a direita, ó, passa a ter 4 quadradinhos. Este é o vetor campo elétrico E2. De novo, vamos traçar as resultantes? Olha lá. A resultante dele passa uma linha paralela, vou pegar na cor verde. Passa uma linha paralela ao vetor E2. Passa uma linha paralela ao vetor E1. Aonde essas linhas se cruzarem, determina para nós onde chega o resultante, né? Então, só colocar certinho aqui, ó. Então, vamos desenhar o resultante agora. Olha o resultante para nós. Em amarelinho, partiu do ponto P aqui, ó, e cruza lá onde as duas linhas auxiliares cruzaram. Este é o nosso novo vetor resultante no ponto P. Então, eu vou chamar de EP'. Mas olha que bacana. Perceba que o tamanho desse vetor, o valor dele continua sendo a hipotenusa de um triângulo de lado 1 por lado 4. Então, o módulo, tá? O valor de EP e EP' continuam sendo iguais. A única coisa que mudou é a direção e o sentido desses vetores, né? Então, o vetor resultante agora, antes ele estava mais inclinado, mais próximo da vertical, agora ele ficou inclinado mais próximo da horizontal. Então, a melhor alternativa seria a mesma direção. Não, está errado, né? A direção mudou, só a mesma intensidade que está certo. Direções diferentes e mesma intensidade, pronto. Já deu para nós a alternativa B de nádegas. Fechou, meninos? Alternativa C, mesma direção, está errado, e maior intensidade também está errado. Direções diferentes, porém maior intensidade não, a intensidade é a mesma, e na E também maior intensidade que está errado. Grande abraço.